Aquela vida é nova para ele, e às vezes atroz, mas já está em seu sangue, porque da mesma forma que os homens de outras nações veneram e pressentem o mar, assim nós, também o homem que entretece esses símbolos, ansiamos pela planície inesgotável, ressoando sob os cascos. Olá! Esse é o segundo vídeo do projeto Lendo Aleph e hoje a gente vai falar do conto O Morto. Bom, Borges começa o Aleph com o imortal e, ironicamente, ele continua com o morto, né? O Borges é ótimo, ele é um fanfarrão, gente. Vocês têm que, admitir. Bom, esse é um conto bem menor que o Imortal, conto um pouco mais simples, mas um conto onde ele vai desenvolver uma ideia que tá ali um pouco presente, uma das ideias que tá presente no Imortal, que é a do questionamento da personalidade, da contestação da personalidade. Vamos lembrar que quando eu fiz o Lendo Ficções, eu comentei com vocês que o Borges tinha como grande interesse na sua obra contestar 3 certezas da nossa existência. A certeza do universo, a certeza da personalidade e a do tempo. E ele então contestou já no Imortal a da personalidade, quando ele diz que um homem é todos, que uma pessoa é ninguém, né? E naquela ideia de que todos os livros escritos por inúmeros homens, na verdade, compõem o grande livro, né? O principal livro, que é o livro da humanidade, né? Então ele vai, de uma certa forma, diluir o destino dos homens no destino da espécie humana lá no Imortal. Aqui, no Morto, ele vai fazer um pouco essa brincadeira aí, esse questionamento, essa contestação da personalidade na figura do protagonista, que é o Benjamin Otálora. Bom, essa é a história de um rapaz argentino que ele vai identificar aqui primeiro como um compadrito. E o compadrito é uma espécie de, ele diz aqui que é um plebeu da cidade, ou dos arrabaldes, que é uma das figuras, assim, de grande identidade da Argentina, né? O Borges sempre trabalha essas duas figuras, uma é a do compadrito, a outra é a do gaúcho. Então, enquanto o gaúcho é o das planícies, o compadrito é o das áreas urbanas. Então, ele vai dizer que o Benjamin Otálora era assim, essa espécie de compadrito, que ele de repente descobre que ele é um homem muito corajoso numa luta de faca. E aí alguém dá para o Benjamin a tarefa de entregar uma carta, um recado no Uruguai, para um cara chamado Azevedo Bandeira, um brasileiro, né, do Rio Grande do Sul. Ele vai para o Uruguai, mas não encontra esse cara, e numa determinada noite ele tá lá bebendo, tem um grupo de homens, uns homens com cara de mal encarados, e eles, bêbados, começam a brigar. E aí começa também uma luta de faca e tal. Ele se mete na briga e ele acaba meio que amparando, né, impedindo que um homem seja esfaqueado. E ele depois descobre que esse homem que ele protegeu, né, que ele salvou, era o Azevedo Bandeira. E aí ele decide jogar a carta que ele estava segurando fora, porque ele queria meio que receber o mérito daquela salvação ali, daquele favor que ele fez para esse cara. Borges vai contando pra gente que o Benjamin Otálora, ele tinha, assim, anseios de aventureiro. Ele meio que queria ter uma vida de aventureiro, essa coisa assim de perigosa. E então ele percebe que os homens desse Azevedo Bandeira seguem uma vida assim parecida, então ele tenta e consegue se juntar aos homens dele. As coisas acontecem de um jeito meio fácil pra ele, né? Só que Borges já contou pra gente aqui no início do livro que Benjamin Otálora vai morrer. Ele já conta logo no início do livro, no início do conto. Ele vai dizer aqui que ele não consegue voltar. Ele fala assim: para os que pensam assim, quero contar o destino de Benjamin Otálora, de quem talvez não reste lembrança no bairro de Balvaneira, e que morreu conforme sua lei a bala nos confins do Rio Grande do Sul. Então a gente já sabe desde o início do conto que ele vai morrer. Só que aí ele consegue se juntar ao bando do Azevedo e ele começa a trabalhar como vaqueiro. Ele vai estudando, trabalhando, se formando no sentido, né, de ser um vaqueiro, de ser um gaúcho. Então, o Borges já trabalha aí com essa personalidade movente de um cara que vai de um extremo da personalidade, da identidade argentina, que é o compadrito, ao outro, que é o do gaúcho.
E essa coisa movente, o Borges vai trabalhar o conto inteiro, porque o conto ele tem esse pedaço na Argentina, depois no Uruguai e depois no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde essas culturas meio que se contaminam, né? Então, por exemplo, a origem do tango é uma coisa, ela é uruguaia ou ela é argentina? Tem essa briga, né? Tem gaúcho na Argentina, mas também tem no Brasil. Então ele fica o tempo todo aí nesse lugar movente. E então ele consegue entrar no bando do Azevedo e ele vai ficando cada vez mais ambicioso no sentido de que ele conclui que ele vai tomar o lugar do Azevedo, né? Conquistei tudo isso até agora, eu vou tomar o lugar desse cara. E ele começa a almejar os principais símbolos de poder do Azevedo, que são uma amante ruiva, um cavalo negro e as armas do Azevedo. E aí ele começa, por exemplo, a dar ordem nos outros caras, ele começa a mentir as ordens do Azevedo. O Azevedo manda fazer uma coisa, ele manda fazer outra. Ele começa a tomar as liberdades como se ele já meio que fosse o líder do bando. E ele não percebe certos sinais. O pessoal do bando já faz umas brincadeirinhas com ele, do tipo assim, o Azevedo tá querendo eliminar aí um cara metido aí, que tá querendo mandar no lugar dele. E todo mundo ri, ele acha que é só uma brincadeira. Ele não tá percebendo os sinais. E aí ele vai ganhando cada vez mais poder, até que no final ele entra, dá uma tarefa pra ele, que é levar um chá pro Azevedo, quando o Azevedo parece que tá doente no quarto. Quando ele chega lá, ele, Borges vai botar aí um grande símbolo da sua obra nessa cena, ele vê um espelho meio sujo, né? E esse é um outro tema que tá aí nesse conto, que é o tema do duplo, né? Então o Azevedo quer, na verdade o Otálora quer ocupar o lugar desse outro, né? Tem um desejo mimético aí. Ele quer ser o outro se apropriando dessas outras coisas, né? Ele quer ocupar o lugar desse outro, que na verdade ele quer as coisas que esse outro tem. Então tem um desejo mimético muito girardiano aí nessa dinâmica. E aí, quando ele chega lá, ele toma essa tarefa de levar um chá lá pro Azevedo, que é uma tarefa que também de duplo significado, porque ao mesmo tempo que ele acha uma tarefa subalterna para quem é um contrabandista, né? E num determinado momento, isso foi até uma coisa que eu esqueci de falar, quando ele evolui de gaúcho para contrabandista, porque ele percebe que no bando do Azevedo, ser gaúcho, ser vaqueiro, era ainda ser subalterno, que o negócio mesmo era ser contrabandista, e aí quando ele começa lá a ficar mais ousado e dar mais ordens e tudo mais. Então ele percebe que levar um chá é uma humilhação, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque pode ser um momento que ele vai dar cabo do Azevedo, que já dizem que tá nas últimas, que tá doente, e tomar o lugar dele. Ele consegue, num determinado momento, então, dormir com a amante ruiva do Azevedo, e no momento em que o Azevedo é ferido, ele monta o cavalo do Azevedo. Então ele já se apropriou de dois dos símbolos de poder do líder do bando. Só que quando ele chega lá pra matar o Azevedo, tem uma emboscada. Chega um capataz lá do Azevedo, que eu esqueci o nome, um capataz de quem ele ficou amigo, o Piano Soares, ele num determinado momento ficou amigo desse capataz e revelou seu plano pra ele de tomar o lugar do Azevedo, e o Soares disse, não, vou te apoiar. Mas no final ele percebe que era tudo uma emboscada, que ele já estava encomendado há muito tempo. E eu acho muito interessante esse conto, porque ele pode ser lido como diferentes modos de leitura. E isso me fez lembrar muito um conto lá do Ficções que eu comentei aqui no canal, e vou deixar o link aqui embaixo, que é A Morte à Bússola, um dos meus contos favoritos. Na Morte à Bússola, você tem um detetive, Eric Lonroth, e um bandido, Red Charlash. Red Charlash planta pistas falsas pro Lonroth seguir. E o Lonroth segue. Ele não percebe, a leitura do Lonroth é equivocada. O Charlash sabe exatamente prever cada movimento dele. O Charlash tem uma leitura correta do Lonroth, o Lonroth não tem. O Charlash é melhor leitor que o Lonroth. E ele acaba então enredando o Lonroth numa armadilha. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Enquanto o Otálora acha que ele tá reescrevendo a sua história, que ele tá escrevendo a sua história de ascensão, e ele lê as ações das pessoas de modo equivocado,
O Azevedo já leu corretamente o Benjamin Otállora desde o início. Na verdade, é o Azevedo que está escrevendo a história do Benjamin, e ele já sabe o final do Benjamin desde o início, desde que ele se encontrou com ele pela primeira vez. Então é tudo uma invenção. E aí, essa identidade do Benjamin é completamente inventada. Primeiro porque a verdade do Benjamin é uma mentira. O que ele acredita que está acontecendo é uma mentira. E segundo porque o que o Benjamin tá criando para ele ali também é uma mentira. É uma ficção. Né? Então você tem essa diferença de leitura dos dois, né? O Azevedo é um bom leitor, é um leitor superior ao Otállora, que se deixa enganar. Tem uma outra coisa interessante nesse livro, né? A gente tem que lembrar do Borges, escritor-leitor, e de como ele vai trabalhar essa ideia no primeiro conto imortal, né? Dos livros que se repetem, dos livros que contêm outros livros, porque o Borges põe umas referências meio bíblicas aqui, meio perdidinhas, então ele meio discretinhas, né? Então, o Benjamin, ele tem o nome do filho de Jacó, o filho mais novo do Jacó, que dá ele dá origem a uma linhagem de guerreiros, e de uma certa forma o Benjamin Otállora tem esse desejo de ser um guerreiro, né? De ter uma vida perigosa também, não necessariamente um guerreiro, mas ter uma vida perigosa, um guerreiro do crime. E ele quer substituir esse cara que cria ele, de uma certa forma, né? O Benjamin bíblico, ele é o filho de Jacó, né? Uma figura importante, e o pai metafórico dele seria esse Azevedo de quem ele quer tomar o lugar. Quando o Benjamin vai ser morto, o Bandeira, o Azevedo Bandeira, manda a amante ruiva dar um beijo nele antes. Ele descobre que eles tinham um caso e obriga ela a dar um beijo nele antes de executá-lo. Então ele repete essa cena meio de Judas ali também, né? Então, de uma certa forma, o Borges coloca aí, ele coloca assim uma tradiçãozinha bíblica passando de leve nessa história. Bom, é isso. Me digam o que vocês acharam do conto e que interpretações vocês fizeram. Beijos e até a próxima. Tchau.